Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha linda do quarto ano, vamos para mais uma aula de História do Ceará, dando continuidade ao Ceará republicano, a república que chegou ao país e ao Ceará, a agenda do dia 22 de setembro, a atividade páginas 132 a 135 e a atividade extra, páginas 136 e 138. Hoje vamos falar da República Oligárquica. Foi um segundo momento da República e que nós vamos conhecer agora como foi esse período. E um pouco também de como foi esse período aqui no Ceará. Esse período que vai da proclamação da República em 1889 até 1930 é conhecido como República Velha ou República Oligárquica, por causa do domínio das oligarquias na política brasileira durante esse período. Vamos saber o que é uma oligarquia. No início do período republicano, formaram-se várias oligarquias, que é o poder que uma ou mais pessoas exercem sobre o governo mediante apoio político e troca de favores. Então, é uma pessoa que fica no poder por muito tempo ou pessoas da mesma família que vão trocando o poder mediante apoio político e troca de favores. Os coronéis, poderosos proprietários rurais e muitas vezes chefes políticos determinavam em quem as pessoas que dependiam economicamente deles deveriam votar. Essa prática era chamada de voto de cabresto. Agindo assim, eles garantiam total controle sobre o governo estadual. Então, eles escolhiam um representante e as pessoas que dependiam economicamente, ou seja, os mais pobres, que não tinham comida ou não tinham onde morar ou não tinham o que vestir, eles ajudavam essas pessoas em troca de voto. E isso foi chamado de voto de cabresto, que eles seguravam a pessoa ali, ó, e levavam para votar no candidato deles. Hoje em dia, a venda ou compra de votos, ela é proibida, né? É um crime. Você não pode mais fazer isso. Mas, antigamente, nessa época, eles faziam e assim eles elegiam os representantes que eles queriam. O voto por cabresto, uma das formas mais comuns de controle das eleições, era feito em espaços de controle desses coronéis. As regiões rurais formavam verdadeiros currais, onde, tal como o gado, os eleitores eram dirigidos pelos interesses escusos das elites. Então, os locais de votos eram feitos sob controle dos coronéis, o espaço, né? E eles levavam as pessoas até lá para elas votarem em quem eles mandavam, né? Hoje em dia também é crime o candidato alugar ônibus ou carro para levar eleitores para votar. Não pode. Mas nessa época eles levavam as pessoas até os locais que eram de controle desses coronéis. Portanto, curral eleitoral foi o termo que historiadores que se debruçaram em estudos sobre esse momento da Primeira República batizaram os locais, em sua maioria regiões rurais, comandadas por coronéis que se utilizavam do voto por cabresto para garantir a manutenção de seus interesses dentro da lógica de um acordo maior, que era a política dos governadores, e em âmbito nacional, a política café com leite, que vamos já saber o que foi essa política café com leite. Então, isso acontecia e hoje em dia pode ser que aconteça, né? A gente sempre tem denúncias de candidatos que compram votos, mas nas áreas rurais, interiores, cidades pequenas, em que famílias governam por anos e anos se revezando no poder, né? Não sendo diferente de uma oligarquia. Então, vamos saber aí o que foi a política café com leite. A política dos governadores foi um acordo entre governos e o governo central, pelo qual os grupos políticos que governassem os estados dariam apoio irrestrito ao governo federal.
Essa política deu origem à famosa política café com leite, na qual políticos de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais o principal produtor de leite do país. Então, eles apoiavam irrestritamente o governo federal. O governo federal se refere ao presidente da República. E governos estaduais ao estado e governo municipal a cada cidade, a cada capital. Então, eles fizeram um acordo e era eleito sempre um presidente de São Paulo, que era um grande produtor de café, e depois de acabar o mandato, era eleito um presidente de Minas Gerais, que era o principal produtor de leite do país. Por isso que essa época, esse período, ficou conhecido como política café com leite. As ideias republicanas no Ceará sempre foram manifestadas pela elite local. Um bom exemplo vem dos movimentos de 1817 e 1824, quando a província demonstrou praticamente o desejo de implantar um governo republicano. A notícia da proclamação da República chegou à Fortaleza no final da tarde do dia 15 de novembro, através de um telegrama assinado por Quitino Bocaiúva. Logo, se espalhou por todos os cantos da cidade. Na Praça do Ferreira, a população começou a se movimentar. Então, como eu falei na aula passada, a notícia só chegou no final da tarde do dia 15, da proclamação da República, e só houve oficialmente, então, o apoio à proclamação da República no dia 16, na Praça dos Mártires, que é o atual passeio público. E vamos conhecer como foi esse período da oligarquia Accioli, aqui no estado do Ceará. Oligarquia consiste num governo de algumas famílias poderosas, como eu falei, que controlavam a administração pública e os partidos políticos, manipulando as eleições e garantindo sempre a vitória de seus aliados. A mais famosa oligarquia no Ceará foi comandada pelo comendador Antônio Pinto Nogueira Accioli e seu grupo político, que governaram o Ceará de 1896 a 1912. Então, essa oligarquia ficou no poder do Ceará durante 16 anos. Esse que está aí na foto é o Antônio Pinto Nogueira Accioli. O seu grupo político, então, ficou governando o Ceará por 16 anos. Ao longo desses anos, muitos fatos foram desagradando a população cearense, tais como os atos de violência, corrupção e autoritarismo da oligarquia Nogueira Accioli. A oligarquia Accioli desviava verbas públicas para si, com isso não atendia às necessidades da população, utilizava a fraude eleitoral e o voto de cabresto, além de não socorrer as vítimas da seca de 1898 a 1900. A população de Fortaleza, cada vez mais indignada com os abusos do governo de Accioli, decidiu iniciar uma revolta para retirar a oligarquia acciolista do poder. E em 1912, a oposição lançou o coronel Franco Rabelo, este da imagem, como candidato ao novo governo do estado do Ceará, contra o candidato Accioli. Com o apoio dos fortalezenses, foi organizada uma passeata com a presença de muitas crianças para demonstrar que o futuro do Ceará estava na candidatura de Franco Rabelo. A passeata das crianças não foi respeitada por Nogueira Accioli, que deu ordem para que a polícia a atacasse, no momento em que se aproximavam da Praça do Ferreira. O resultado foi trágico, muitas pessoas feridas e algumas crianças mortas. Uma tristeza. O governo, além de ser corrupto, desviar verbas, comprar voto, ainda era uma oligarquia violenta que não aceitava esse tipo de manifestação. E uma manifestação pacífica com crianças, ele deu ordem então para que a polícia atacasse e foi um momento muito trágico na história do Ceará. A população indignou-se diante de tanto autoritarismo e a capital cearense virou palco de uma verdadeira guerra, que durou 3 dias.
Diante da revolta popular e sob a ameaça de ser morto, Accioli foi obrigado a renunciar ao governo do Ceará em 24 de janeiro de 1912, após 16 anos no poder. Pouco tempo depois, Francisco Rebelo foi eleito para governar o Ceará. Então, é hora da pausa, e esse foi o momento, então, da República Velha, da Primeira República. Na próxima aula, nós vamos falar como foi o governo do Francisco Rebelo, que foi eleito depois de muita indignação do povo cearense, do povo fortalezense, então, com a administração da oligarquia Accioli. Então, é hora de fazer a tarefa. Em seguida, teremos a correção. Se necessário, ler mais uma vez para entender melhor como foi esse momento. Então, beijo e até a próxima aula.